E hoje vocês não sabem, meu computador que voltou, né, da assistência, não conseguia, não queria funcionar, nem o microfone, nem a caixa de som, nem áudio, nada. Simplesmente eu não conseguia nem escutar. E ontem de noite aconteceu isso, né? Então eu participei do evento ontem pelo celular. Só que aula não tem como dar pelo celular, né? Aí eu já fiquei desesperada. Mas consegui eu mesma resolver tudo pelo site da Dell. Desculpa, gente. Saúde. Obrigada. Como eu falei, né, na aula passada eu falei um pouco sobre a história da colagem, que essa é uma técnica que atravessou os séculos do Japão, desde a China, passando por várias correntes. Marcos, você que estava perguntando, a Tília acabou de me mandar o link do evento de ontem. Então, se quiser... Ixi, gente. Eu acabei de botar o link da nossa aula de semana passada, mas vocês não vão conseguir entrar, porque como eu passei vídeos, ele foi bloqueado por questão de direitos autorais. Eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Provavelmente eu não vou conseguir colocar o vídeo no YouTube, eu vou ter que compartilhar com vocês por outra forma. Sim, mas o que eu estava falando é que a Tília acabou de me mandar o link das apresentações de ontem. Então, quem não assistiu, se quiser assistir, pode acompanhar por lá. Depois eu mando o link no grupo. Sim, a colagem, ela atravessou os séculos. Ela foi presente em diversos movimentos artísticos de vanguarda europeia no século XX, como o cubismo, o futurismo, o suprematismo, dadaísmo, a própria Bauhaus, né? Várias escolas trabalharam com colagens. A gente viu as primeiras colagens, né? Da obras cubistas, até chegar nas colagens contemporâneas, que a gente discutiu bastante. Foi ótimo, né? A participação de vocês. Eu vou pular para o lettering, que foi a outra coisa que a gente falou, que naquela aulinha que a gente viu, a minha intenção era mostrar para vocês que dá para fazer com marca-texto, hidrocor, se vocês estiverem em casa. Então, no trabalho final de vocês, vocês podem usar o lettering, tentar brincar com isso. Então, dentro da colagem de vocês podem usar o lettering de várias formas. Então, aqui alguns exemplos. De lettering que vocês podem se inspirar para brincar na colagem de vocês, se vocês quiserem colocar texto. Eu acho incrível esses modelos. Desculpa. Inclusive, tem vários quadros desse modelo assim que vende muito. Com certeza. Tá super na moda essas marcas que vendem camisa, né? Com letterings diferentes, tipo Salve Terra. Também vendem quadros, né?
com frasezinhas legais. Eu tenho um casal de amigos que o apartamento deles é todo de frases assim, tipo, mancha de dendê não sai, né? Eu tenho um quadro desse mesmo jeito aqui. Mandou a foto pra gente no grupo, pra gente ver. Eu não sei se é muito, né? Mas eu acho que é uma coisa diferente, eu acho bonita. Eu ganhei sorteio esses quadros até. Eu mando depois. Pronto, mande. Agora mesmo no Covid, a gente mandou como presente para uma amiga que fez aniversário agora, né, na quarentena. Aí o grupo de amigas fez uma vaquinha, né? E a gente deu um quadro desses, que inclusive o lettering é uma arte, né? Tipo, a pessoa faz na mão. Então, não são tão baratos assim, que é o próximo vídeo que a gente vai assistir, que é sobre o lettering como dentro do mercado de trabalho, né? A pessoa vive de fazer lettering. Tem até o barzinho em Salvador, que esse era o diferencial dele, um bar que ficava na Barra. Eu nem gostava muito dele, inclusive. Mas o diferencial dele era... Ixi. Vanessa disse que não está escutando. Obrigada, Rafael, por responder. Que o diferencial do bar é que eles tinham uma parede toda preta e eles tinham uma contratada para fazer o lettering em homenagem à pessoa que estivesse aniversariando, entendeu? Então, tipo, você pagava e essa pessoa fazia o lettering, tipo assim, aniversário de Alan. Então, ela fazia um lettering temático na parede toda do bar em homenagem a Alan. Então, tipo assim, minha amiga é a louca do unicórnio, no aniversário que eu fui lá. Então, a parede inteira do bar era com unicórnio e balões e o nome dela gigantesco. Então, essa é uma área também no mercado de trabalho. E ele não precisa ser feito só necessariamente com tinta e caneta, né? Ou pode ser feito de várias formas, inclusive com a areia, como vocês podem ver nessa foto. Então, naquele primeiro vídeo, a gente viu como fazer. Agora, a gente vai ver um vídeo como... Ai, meu Deus, Vanessa tá aqui tentando entrar com o Thiago. Um vídeo como uma entrevista, né? Com uma profissional que vive de lettering. Eu vou ter para compartilhar minha tela inteira. Pera. Para vocês poderem ver. Eu tenho que mexer no áudio também, né? Senão vai ficar... Essa questão. Uhum. Já tá no... O lettering é a técnica de desenhar letras, traço por traço, a construção da letra. Qualquer pessoa pode fazer, acho que basta você ter interesse, não é uma questão só de você ter um dom para isso, eu acho que isso não existe. Muitas pessoas me falam isso, assim, você tem um dom para desenhar letras, para trabalhar com lettering. E eu digo que eu realmente tive um interesse, e a partir desse interesse eu realmente entrei nessa área. Qualquer pessoa pode fazer, basta realmente se dedicar, estudar, né? Enfim, e seguir o caminho que você tem interesse na área. E assim, com questão de valorização, me fala um pouquinho sobre como é isso, assim, como as pessoas veem isso, porque a gente vê que é um trabalho que leva muito tempo, tem muita dedicação, como é que é essa questão? Eu acho que esse é um tema que a gente precisa conversar até mais nesse meio, porque é um trabalho que precisa ser cada vez mais valorizado.
vocês perceberam, assim, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Vocês viram fazendo esse quadro, eu levei, tipo, 12 horas, em média, assim, só na execução dele. Cada letra dessa exige um tempo, né? Exige uma dedicação. Então, as pessoas precisam entender que um profissional que trabalha com lettering, ele realmente dedica muitas horas do dia dele para fazer aquilo, ele investe em cursos, em especialização, ele busca sempre estar se aprimorando. Então, isso tem que ser entendido como algo que precisa ser valorizado e precisa existir uma conversa nesse meio entre os profissionais, né, no sentido de equilibrar esse mercado. Porque muitas vezes o profissional, ele está iniciando nessa carreira, ele não entende exatamente como que ele pode precificar aquilo por falta de informação, e muitas vezes ele tem uma insegurança no trabalho dele, porque ele sabe que ele está começando, então ele não sabe exatamente se ele está sendo justo, né, cobrando demais, e ele acaba balizando por baixo. Eu acho importante que, como profissional, ele comece a se enxergar como alguém que realmente dedica muito tempo para aquilo e busca sempre estar melhorando. E, nesse sentido, a gente precisa ter essa conversa, esse debate para valorizar mais essa área, porque começa a partir desse profissional. Para depois a gente chegar no mercado, num cliente que vai entender o porquê que você está cobrando esse valor, por que de fato, isso pode, nos olhos dele, parecer caro. Porque exige tempo, exige dedicação, exige técnica, exige estudo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa retomar essa conversa e equilibrar mais esse mercado. Voltei. Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Meninos, estão me ouvindo? Sim. Uai, tá muito alto aqui para mim. Então, como vocês puderam ver nessa entrevista, o lettering não é só que eu achei que aquele primeiro vídeo podia dar uma ideia meio de você aprende aqui a fazer essas formas e pronto, acabou. Quando alguém te contrata para fazer um lettering, você precisa fazer um planejamento que exige noção de medidas, né? Noção de área, uma noção estética bem ampla, né? Do que funciona, do que não funciona. No começo do semestre a gente falou sobre isso, né? Sobre como cada tipografia tem que dialogar com o tipo de obra, né? Com o tipo de objeto que ele vai fazer parte, e no lettering é a mesma coisa. Então, precisa de muito conhecimento, precisa de todo um planejamento, uma técnica antes, e a execução também não é rápida, né? Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então, quando, por exemplo, eu vou lançar um livro e eu quero que o título do meu livro seja um lettering, eu vou contratar um designer gráfico para criar um lettering exclusivo para minha obra. Então, pense aí. Isso não é uma coisa que a pessoa vai fazer, tipo, em 5 minutos. Ela vai precisar conversar comigo, vai precisar saber qual é o meu perfil, sobre o que é o meu livro. Mesma coisa, um cartaz ou uma obra artística, como é a que vocês vão fazer, né? Uma coisa que vocês podem fazer também, se vocês quiserem, é que a colagem de vocês pode ser um anúncio, se vocês se interessarem em fazer algo... Oxente, gente. É que a ela tá dizendo que tá bloqueada não tá conseguindo entrar. Sim. Então, a pessoa que vai fazer o lettering específico, ela precisa fazer todo um estudo. Sim, eu estava falando da avaliação de vocês, da oficial. Que quem quiser fazer algo menos viajandão, menos autoral, menos artístico, pode fazer um anúncio, construir um cartaz
a partir de colagens e de lettering e de encadernação do que quiser. Ou pode fazer algo bem artístico, autoral também, vocês estão livres, tem essas duas possibilidades. Fazer um anúncio, algo mais pragmático, escolher um produto para vender e montar mesmo esse anúncio de forma gráfica, ou fazer algo mais autoral, mais ligado ao sentimento, né? Agora eu vou passar para uma terceira coisa, que é a encadernação. Vocês, como eu já disse, não são obrigados a fazer encadernação nem o lettering. A única parte obrigatória mesmo é a colagem. Mas a encadernação é algo que pode ser feito em casa de forma manual também. E a gente vai ver 4 tipos de encadernação diferentes. Vou botar aqui para... A gente vai ver primeiro a costura japonesa, que eu acho a mais fácil e a mais bonita. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Conseguindo. Isso tudo que ela fez até agora é só apenas para que os furos fiquem na mesma distância. Então, ela faz dessa forma, mas vocês não precisam fazer, entendeu? Tipo, pode ser mais prático se você tiver um bom olho. Você pode usar uma régua e dividir da forma que quiser. E isso também depende do tamanho do papel que vocês vão usar. Então, se for um caderno menor, vão ser menos furos, né? Assim sucessivamente.
Eu vou voltar aqui, que essa parte é importante, rapidinho, para vocês entenderem. Aqui é a medida da quantidade de linha. Peraí, deixa eu chegar. Essa parte que ela fez agora, não sei se vocês se ligaram, mas é a quantidade de linha que vai ser usada para costura. Então, a quantidade de linha usada é 5 vezes o tamanho do caderno de vocês, do livro, do que vocês quiserem costurar. É sempre bom deixar uma quantidade de linha a mais por via das dúvidas, né? Mas o que você precisa é essa quantidade. E aí você tem que ver também a espessura da linha, porque se a linha for muito fina, você vai ter que colocar a linha dobrada. Então, em mais vezes, para que ela não parta durante o processo. Deixa eu parar aqui só para...
Super bonitinho, né? E o primeiro é super fácil de fazer, como vocês puderam perceber, né? Você começa pelo meio para poder no final o laço ficar para dentro, o nó ficar para dentro do caderno. E aí, se você começa subindo, você vai dar o laço, né, nele, em todas as folhas, né, em todos os cadernos, e subir ou descer, né? Dependendo da sua escolha, que não vai fazer diferença. Também se você começa a costura subindo, se você começa a costura descendo, é algo que dá super para fazer em casa e fica super bonito. Tem costuras que, se você quiser, você pode colar a capa depois, né? Tipo, por exemplo, ficou daquele jeito. Eu posso colar a capa na lateral para ficar parecendo um livro que a gente compra, né? Em algum lugar. Mas a costura é tão bonita que perde a graça, né? Se você cola uma capa. Essa é a minha preferida, é a japonesa. É a que eu acho mais fácil, mais bonita. Mas vamos ver as outras. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz. Na verdade, essa é uma das formas de fazer essa costura. O nome dessa costura se chama cópita, se vocês quiserem pesquisar mais sobre ela. Ela tem uma forma bem tradicional de fazer, que é um pouco mais complicada. Então eu tentei resolver de um jeito que ficasse bem fácil para vocês entenderem. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. O legal desse projeto aqui é que vocês podem fazer de caderno agora para voltar às aulas, ou você pode transformar no bullet journal, ou você pode até fazer o planner. Então vamos lá para o tutorial. Então vamos aos materiais principais que a gente vai usar. Papelão, eu gosto muito desse papelão cinza. Precisa de algo para encapar. Mas aí você pode usar tecido, papel ou o que você quiser. A gente vai precisar de um papel grosso para fazer a folha de guarda, que é a parte de dentro da capa. Linha encerada. Agulha grossa, de preferência curvada. Elástico. Papel A4, eu usei com a gramatura de 120. E acessórios de apoio, como estilete, tesoura, régua, lápis, etc. Então agora vamos montar a capa. Eu vou pular essa parte que ela não é tão importante, tá bom? Vou pular a parte da capa. Que essa parte, a aula de hoje é encadernação, né? Não é fazendo capas. Então, continue assistindo. Agora nós vamos preparar um miolo, certo? E é só você pegar um papel A4 e dobrar ao meio. Sempre usando uma espátula, eu estou usando a dobradeira no caso. E é só você fazer isso com todos os papéis. Depois que a gente dobrar, é só a gente ir juntando em grupinhos de 4 folhas, mais ou menos, de 3 a 4 folhas. E aí você vai fazer isso com todos os papéis. E aí eu resolvi fazer com 12 bloquinhos. Na verdade, a partir de 7 a 8 bloquinhos já é uma quantidade muito legal para você montar o seu caderno, mas aí fica a seu critério. E o total de folhas que eu usei nesse caso foram 48, já que 12 bloquinhos vezes 4 folhas que eu usei em cada um desses bloquinhos. Agora nós vamos começar a furação dos miolos, certo? Eu peguei esse pedaço de papel, ele tem 4 centímetros de largura, ele é dobrado ao meio.
ele precisa ser do tamanho das folhas do interior do caderno. Eu vou medir a partir da borda e vou marcar um pontinho depois de 2 centímetros. E depois desse pontinho, eu vou marcar mais outro depois de 4 centímetros. E o nome desse papelzinho é o gabarito, que é o que vai servir de referência para onde a gente vai furar nos papéis. E aí ele vai ficar assim, ó, tá marcado os 4 pontinhos. E agora eu vou pegar esse agulhão e vou furar exatamente onde eu marquei. Você pode usar a sua agulha normal, que você está usando para costurar. E para furar os papéis a gente vai fazer assim. Eu até peguei uma caixa para facilitar e mostrar para vocês. A gente vai colocar ele bem encaixado assim no meio. E aí a caixa ajuda para dar uma altura. Aonde a gente furou antes, no gabarito, a gente vai furar no mesmo lugar, mas nas folhas, certo? Elas vão ficar assim. E o nome desse papelzinho é o gabarito, que é o que vai servir de referência para onde a gente vai furar nos papéis. E aí agora eu estou fazendo em cima de um EVA para mostrar para vocês outras possibilidades de como você pode furar. Na verdade, esse é o meu preferido. Na maioria das vezes eu uso o EVA mesmo. E aí é só encaixando o gabarito no meio e furando exatamente onde está furado do gabarito. E aí os nossos bloquinhos vão ficar assim. É importante que os furos fiquem bem alinhados. E agora a gente vai furar na capa. A gente vai pegar o mesmo gabarito, vai encaixar ele bem centralizado. E como ele tem 2 centímetros, é exatamente a distância que eu quero que os furos fiquem na capa. E aí é só você encaixar ele dobrado assim e furando. Lembrando que a capa é maior do que o miolo e vai ficar 5 centímetros para baixo e para cima na capa. E aí os furos vão ficar assim. Pronto, agora a gente vai começar a costura, que é a parte mais divertida e mais legal, que vocês devem estar mais ansiosos. A gente vai organizar sempre os bloquinhos assim. A gente vai sempre passando lá de trás para frente, deixando organizado desse jeito, que vai facilitar muito o nosso trabalho. E agora a gente vai separar a linha. Eu gosto de medir assim, sempre a mesma quantidade de bloquinhos. Como a gente está usando 12, a gente vai medir 12 vezes o tamanho da nossa página. E depois disso, a gente vai dobrar a quantidade de linha, certo? Então, a quantidade de linha é sempre o dobro do tamanho da quantidade de bloquinhos. Deu para entender? Nesse caso, ele é 24 vezes o tamanho de um bloquinho, já que eu tenho 12 bloquinhos e sempre eu vou dobrar no final. E tem gente que gosta de usar a linha dupla, mas como essa linha é bem grossa, eu acho que não precisa, fica bem legal assim. A gente vai abrir o primeiro bloquinho e vai fazer um nó, certo? Eu vou mostrar um jeitinho que eu gosto de fazer. A gente faz essa alça e depois puxa um pouquinho dessa parte aqui que a gente cortou, certo? Dessa linha que está cortada aqui, fazendo uma outra alça por dentro dela. Mas aí você pode fazer o nó como você preferir, certo? Depois eu mostro porque eu prefiro fazer assim. Então a gente vai passar pelo primeiro furo do primeiro bloco e a linha é grande e eu tô sempre adiantando para facilitar para vocês. E agora a gente vai passar pelo primeiro furo da capa. E aí você pode deixar passando só uma vez, mas eu gosto sempre de passar 2 vezes, que eu gosto que a linha fique bem visível na frente, na capa. Então eu sempre passo 2 vezes pela capa, mas você pode passar uma vez, não tem problema, certo? Você vai decidir qual é o jeito que você mais gosta. Depois que a gente passou pela capa 2 vezes, a gente vai passar ao redor da costura e depois vai voltar para o mesmo primeiro furo do bloquinho, certo? E agora é só eu puxar a linha assim, que o nó se desfaz, por isso que eu gosto de fazer esse nó. E eu vou dar o nó, na verdade, junto com a outra linha, que eu acho que o acabamento fica bem melhor. Agora a gente vai para o segundo furo do primeiro bloco.
e vai fazer a mesma coisa, certo? Mas eu vou repetir para vocês poderem decorar bem. Depois que passou pelo primeiro bloquinho, a gente vai passar agora pela nossa capa 2 vezes, ou uma vez, como você preferiu, até mais. Se você quiser que fique bem grosso, a linha na frente bem visível. Passa agora ao redor da costura. E depois vamos retornar pelo furo que a gente está usando, que é o segundo furo do bloquinho. Puxa bastante a linha, olha só, sem o corte, para vocês verem a quantidade de linha que a gente está usando. Sempre estou cortando para deixar bem mais rápido, mas é bem melhor usar uma linha grande do que depois a gente ficar remendando a linha uma na outra. E a gente vai repetir a mesma coisa nos 4 furos da capa. Só que agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer no último furo. Pronto, depois que você fizer tudo que eu ensinei, ao invés de a gente voltar nesse mesmo furo aqui, a gente vai puxar o próximo bloquinho e vai entrar no primeiro furo desse bloquinho. Então, entra no primeiro furo, a gente vai sair no segundo furo e vamos para uma nova etapa. Muito mais fácil, na verdade. Agora, a gente vai pegar a agulha e vai passar entre a capa e o primeiro bloco, certo? Só que como essa linha é reta, é bem complicada, a gente vai levantar os 2 bloquinhos e vai passar a linha. Se fosse uma linha curva, nem precisava levantar os bloquinhos, era só passar, que ele encaixa bem. Só que eu tava sem essa agulha aqui e foi até bom para mostrar para vocês como é que vocês iriam fazer com a agulha reta, certo? Pronto, é só passar embaixo dos 2 bloquinhos e voltar no furo, que é, no caso, o segundo furo do segundo bloco. Agora a gente vai para o terceiro furo. E a gente vai, basicamente, repetir o que eu mostrei para vocês. Saiu no furinho e vai passar com a agulha entre a capa e o primeiro bloco. Para vocês decorarem bem, aonde saiu a linha, a gente sempre vai passar com a agulha pulando um espaço, certo? No caso, nunca é embaixo desse bloquinho que a gente está costurando. É no bloquinho anterior. Como a gente só está com 2 bloquinhos, a gente vai passar entre esse bloco e a capa. E agora a gente vai para o 4º e último furo. Vai fazer a mesma coisa, passar entre a capa e o primeiro bloco. E ao invés de botar nesse bloco, a gente vai para o terceiro bloquinho. Sempre no final, decore isso. A gente nunca volta para o mesmo bloco, a gente sempre vai para um bloco novo. E pronto, é só repetir tudo que eu ensinei para vocês. Você sempre vai levantar os 2 últimos blocos e passar a costura, certo? No caso, se você tiver com a agulha, curva, é só você lembrar que é sempre pulando, é sempre pular o bloco que você está costurando. Sempre passar a costura embaixo do bloco anterior, que a gente costurou antes. E vocês vão repetir isso até o penúltimo bloco. Agora a gente iria para o último bloco, só que a gente sempre costura o último bloco junto com a capa, certo? Então, agora, ao invés de ir para esse último bloco, que eu iria entrar lá no primeiro furo do último bloco, eu vou entrar no primeiro furo da capa. E aí a gente vai fazer aquele esquema de passar a linha 2 vezes, mas só se você quiser, você pode passar a linha só uma vez. E às vezes acontece da linha enganchar, às vezes fazer um nó. E eu tô mostrando aí só para vocês verem como que realmente acontece. Isso é normal, é só vocês terem paciência e sempre puxando a linha devagar, que vai dar certo, gente. E vai ficar lindo, vocês vão adorar. E é tudo questão de prática, né? Vocês vão ver que depois vocês vão fazer isso muito rápido, sem dificuldade nenhuma. Parece que vira até automático. Pronto, depois que a gente passou 2 vezes pela capa, a gente vai puxar bem a linha e vai entrar finalmente nesse último bloquinho. No caso, no primeiro furo do último bloquinho. Então a gente vai sair aqui no segundo furo do bloquinho. E aí a gente vai passar pela costura do bloco anterior, como a gente estava fazendo antes, certo?
Então, como eu estou com a agulha reta, eu vou levantar os 2 últimos blocos, que é o bloco que a gente está costurando e o bloco anterior. Vamos passar a linha ao redor da costura. E agora sim, a gente vai para a capa. Pronto, passou 2 vezes na capa, agora a gente vai voltar para dentro do último bloquinho, vai sair no 3º furo e vamos fazer a última revisão. Depois que a gente sai com a agulha, a gente vai passar ao redor da costura do bloco anterior, certo? Levantando os 2 últimos blocos e passando a linha ao redor da costura. Vamos para a capa, vamos passar a linha 2 vezes. E depois disso, a gente volta para o último bloquinho, certo? Entrando, no caso, no 3º furo. Pronto, depois que a gente fez a mesma coisa no 4º furo e última costura, no caso, né? A gente vai entrar aqui no último furo e eu vou mostrar como vai finalizar. A gente vai passar aqui ao redor dessa costura e quando tiver a alcinha já terminando, é só passar a linha por dentro. E aí a gente vai fazer um nó, sempre puxando bem, deixando a linha bem esticada. E eu vou fazer isso só mais uma vez, para garantir que o nó fique bem feito. E depois disso, é só cortar. E pronto, minha gente, nosso caderno já está pronto, a costura vai ficar assim. E se você quiser, você pode colocar um elástico. Se você quiser ver como é que faz, é só rever nosso vídeo do Moleskine, que lá eu mostro para vocês. Esse é mais difícil, né? Eu prefiro o japonês. Eu acho, tipo, o japonês muito mais bonito e muito mais fácil de fazer também. Agora a gente vai para uma costura simples. Aí vocês vão me dizer se vocês acham realmente simples. Eu achei esse último furo mais... Oi? Quê? Eu achei esse último... Eu achei... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu achei esse último furo mais organizado. Mais o quê? Organizado. Ah, você gostou mais desse? Você achou mais organizado? Uhum. Questão de gosto de cada pessoa mesmo, né? Peraí. Esse aqui tem que vou colar uma parte dela. Que esse aqui a pessoa também fica 300 horas fazendo a capa.
Esse vocês viram é bem simplesinho mesmo, né? Tipo, esse aí é tipo a costura que eu fazia quando era criança na escola. Mas é uma possibilidade para quem quiser começar a costura, né? E aí, agora, por último, a gente vai ver um que é grampeado, né? Que não é costurado, que também é bem simplesinho. Vocês estão me ouvindo que eu tô falando sem o microfone? Perfeitamente. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje foi o vídeo que vocês mais me pediram para gravar. Eu vou cortar porque eu não tenho nenhuma paciência. E vou direto ao ponto. E depois que todas as folhas que você escolheu tiver dobrado ao meio, você vai encaixar uma dentro da outra. É importante eu dizer para vocês que quanto mais grosso vocês fizerem um caderno, mais dificuldade vocês vão ter na hora de cortar e mais dificuldade também na hora de costurar. Então, tentam não fazer um caderno muito grosso. Esse aí eu usei 11 folhas de ofício, tá? Depois que você tiver colocado todas uma dentro da outra, deixa bem alinhadinho elas. Eu fico batendo elas assim para poder alinhá-las bem bonitinho, porque o caderno fica mais bonito quando ele tá todo certinho, todo centralizadinho, alinhadinho. Então, isso é super importante. Agora, gente, vem a parte que precisa de paciência. Como vocês viram, eu coloquei 2 clipes na parte de trás do meu caderno para poder fixar bem as folhas no lugar e na hora do corte elas não saírem do lugar. E como vocês podem ver, o arquivo que eu deixei para vocês tem essa linha de corte, que é o pedaço que a gente vai tirar para que o caderno se torne o tamanho do papel do craft. Então, a gente vai fazer o corte com todas as folhas juntas. Como vocês viram aí, eu mostrei que quando eu coloquei uma dentro da outra, ela fica com esse bico. E a gente faz o corte para deixar ela bem planinha, para deixar o caderno bem com a lateral planinha, como normalmente são os cadernos que a gente compra. Então, a gente vai pegar a régua e vai colocar ela na nossa linha de corte e usar o estilete. É super importante nesse momento que você faça riscos bem concisos com o estilete, para que o caderno fique o mais retinho na lateral possível e não dê nenhuma rebarba, tá bom? Então, você faz da melhor forma que você achar. Eu gosto de fazer em pé para ter um apoio melhor com a mão. Eu coloco a régua bem no lugar e fixo ela. É super importante que essa régua não saia do lugar enquanto você faz o corte. Então, deixa sua mão bem firme. Talvez os seus dedos doam um pouquinho na hora de segurar essa régua, mas é super normal. Então, deixa a régua bem forte. O que você vai fazer é pegar o estilete e fazer sempre traços concisos, na mesma direção, numa velocidade razoável, não muito rápido, porque senão o seu estilete pode mascar suas folhas. E sempre procurando fazer o traço por completo. E aí você faz com calma
para que, como vocês estão vendo, eu estou até ilustrando, não dê nenhum ovinho na hora de você passar o estilete para ficar bem retinho a nossa lateral do caderno. Aí é só fazer isso, vai de cima para baixo, no caso como eu estou fazendo, e vai puxando, que você vai conseguir cortando todas as folhas para ficar com a lateral do caderno bem retinho. Você vai pegar, dobrar ela no meio, bem dobradinha. Gente, eu tô pulando porque tem mais coisa na aula, né? Pra gente não perder tempo. E fazer o vinco. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o corpo do meu caderno para medir o tamanho, passar o lápis exatamente na beiradinha de onde está meu corpo, gente, bem alinhadinho, tá? Faz bem direitinho para que não sobre folhas para fora na hora de fazer a capa. E aí, é só você cortar com o estilete da mesma forma, com o apoio da régua, é super fácil. Agora vocês já estão treinados, porque vocês já cortaram muito nosso caderno, né? Uma dica legal, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu prefiro o caderno com a ponta arredondada do que com a ponta quadrada. Então, eu pego uma moeda, alinho ela bem direitinho na ponta do caderno, e aí eu passo, marco exatamente onde vai ficar o arredondadinho, e é só você vir cortando com o estilete normalmente. Então, você coloca e vai passando o estilete. No meu caso, gente, eu não consigo fazer ela super arredondadinha, então ela fica um pouquinho mais triangular. Mas eu prefiro assim do que com a ponta quadrada. Então, eu acho que fica super bonito, legal. É um trabalhinho a mais, mas olha só, fica super bonitinho, então eu acho que vale a pena. Agora a gente vai para o processo de finalização do caderno. Como eu falei com vocês, eu vou ensinar duas maneiras diferentes. Eu vou ensinar a costura e o grampo. A costura, ela fica muito bonita, mas ela dá muito mais trabalho do que o grampo. O grampo é super rápido, em 1 minuto você prende ele e vocês vão ver. Só que com a costura, vocês conseguem fazer um caderno mais grosso e adicionando um bloco ao outro. E como eu disse para vocês no vídeo do projeto, que eu vou deixar aqui no card se ninguém assistiu, eu vou ensinar vocês a fazer depois um planner completamente costurado, com capa dura e tudo bonitinho. Então, por isso que é importante você saber a costura. Mas, para quem não quer costurar, o grampo é uma ótima opção e eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, para fazer o grampo, a gente vai precisar de um grampeador aberto, uma borracha e o nosso caderninho. A parte de abrir o grampeador é só você puxar aquela boquinha de baixo dele, de forma que, como se você fosse grampear uma mesa, alguma coisa do tipo, entendeu? É super simples. Eu gosto sempre de usar esses clips para poder fixar as folhas e meu caderno ficar sempre centralizadinho. Você pode usar o que você quiser, um grampo de roupa, qualquer coisa do tipo. E aí é só você pegar a borracha, colocar ela embaixo do caderno, de forma que ela fique bem no meio da nossa lombada. Coloca o grampeador em cima da lombadinha e grampeia, com ele aberto. Assim que você grampear, o grampo vai ficar grudado na nossa borracha. Aí você tira a borracha, o grampo vai estar aberto e com a ajuda de uma tesoura, do estilete ou qualquer coisa mais durinha, não faça isso com o dedo porque vai machucar, você dobra o seu grampo e pronto. Você pode grampear onde você quiser no caderno, no caso eu só grampeei nas duas extremidades porque eu achei que era o que era necessário. Como eu disse para vocês, a costura é um pouquinho mais complicada e a parte mais complexa da costura é fazer os buraquinhos. Então, a gente viu aqui 4 tipos de costura, né, para encadernação. Eu vou voltar aqui para nossa reunião. Para de compartilhar. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo aí? Que eu vou falar uma coisa importante agora que eu vou falar sobre o nosso trabalho final. Vou até ativar a câmera aqui para vocês prestarem mais atenção. Então, como eu falei, o nosso trabalho é uma colagem. Eu fiquei pensando muito no que é que vocês poderiam produzir de gráfico estando em casa de forma democrática. Assim, a gente está em casa por conta de uma pandemia, então eu entendo que cada um está em uma situação diferente. Então, pode ser que algum de vocês esteja precisando mesmo se ocupar a cabeça, que tenha condições de fazer um trabalho mais elaborado com encadernação, lettering e colagem. Então, eu entendo que pode ser que para algum de vocês, role de fazer, por exemplo, um caderno com a capa de colagem e organização de lettering no interior desse caderno, por exemplo, que seria incrível.
Então, vou repetir. Construir um caderno costurado por vocês, com uma capa de colagem e informações internas com lettering, por exemplo. Tipo, contatos escrito em lettering. Seria incrível. Mas eu entendo também que pode ser que alguns de vocês continuem trabalhando, esteja de home office, esteja enlouquecido e que isso não seja possível. Então, você pode fazer uma colagem mais simples. Procurar o que tem em casa, o tecido, revista velha, roupa velha, uma camisa que você não usa mais, que ia virar pano de chão, que está com furo, mas que você gosta muito da estampa. Por que não fazer um quadro dessa camisa, por exemplo, com essa estampa, e fazer uma coisa super legal? Então, eu quero, né, que seja um trabalho que todos possam fazer, se dedicar a fazer da melhor forma possível. Não gosto de estar nesse lugar de cobrar uma produtividade louca nesse momento, porque eu não acho que seja um momento para isso. Vocês podem estar pensando, pô, velho, eu tô aqui na faculdade, a professora me mandando recortar e colar papel. Esse é um exercício de criatividade muito potente, porque a gente está muito acostumado a abrir o Illustrator ou o Photoshop e construir ali uma imagem, né? Só que quando a gente parte para o papel é muito diferente. Então, esse exercício que a gente vai fazer com esse trabalho é muito importante porque vocês vão pegar elementos que já são gráficos e construir algo novo. E isso é muito forte, né? Como a gente viu na história das artes e da publicidade, a colagem é muito importante. Então, a publicidade, historicamente, ela se inspira muito em colagens. Principalmente publicidade de rua, de cartaz, né? Os cartazes do século XX são inspirados em colagens. Muito, assim. Tanto propagandas políticas, quanto propaganda no sentido de publicidade, né? De vender algo. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eu queria retomar isso, que vocês podem fazer várias coisas. Vocês podem fazer uma agenda, um caderno, se vocês quiserem, colocando todos os elementos que a gente trabalhou nessas 2 últimas aulas. Vocês podem fazer um quadro, algo mais autoral, algo que fale sobre os sentimentos de vocês, sobre quem vocês são, um autorretrato diferente, né? Que pode ser uma fotografia. Vocês podem pegar fotografias de família, pegar uma fotografia de vocês já impressa e trabalhar em cima dela, trabalhar com tinta, trabalhar com colagens. Vocês podem trabalhar em cima de fotografias. Ou vocês podem fazer um anúncio. Vocês podem escolher um produto, recortar um produto de alguma propaganda de revista, de jornal, de qualquer coisa, ou imprimir, quem tiver impressora pode imprimir também, pode trabalhar com impressões. Mas digital também aceito, né, Dani? Não, digital não é aceito, só colagem de papel. Ai, que triste, eu tinha ideias. A gente assistiu aquele vídeo e o rapaz até recomendou um software que dá para fazer colagem digital. Já tem até um banco de dados só de imagens que a gente pode recortar. Eu sei, mas foi como eu disse, que eu estava mostrando aquilo, eu falei aula passada, mas que o objetivo é que vocês façam de papel mesmo, que vocês toquem no papel, que vocês toquem no tecido. A disciplina é produção gráfica. Sintam as coisas. O objetivo é esse, que vocês pensem, que vocês olhem para a casa de vocês, que vocês sintam as texturas. A gente está muito acostumado com o computador. O objetivo é justamente o oposto. Usem a criatividade, sintam as coisas. E isso é muito importante para o crescimento de vocês. E eu pretendo fazer igual a fotografia, que eu fiz o trabalho junto com vocês.
eu vou caçar aqui na minha casa também para fazer um trabalho legal e apresentar para vocês. Isso, mande dicas, algo assim, pra gente poder ver, tipo, ideias também. Tipo, se você tiver já, ou tiver alguém em casa que te possa construir em base daquilo, ou sei lá. Algo que é muito sentimental, eu não quero fazer, não, mas eu quero fazer algo que, tipo, seja legal. Mas não muito Os vídeos. Apoio. Você estava na aula passada, Alan? Tava. Que eu mostrei alguns vídeos de colagem. Que um era de uma menina que eu mostrei, que é o apresentador até Igor, um Sim. loirinho que é famosinho, né? O Igor, Aquela moça, por exemplo, ela faz colagem, ela recorta e cola tudo daquele jeito e vende aquela arte depois que é reimpressa, né? Eu vou mandar no slide que eu mandei para vocês, tá? Tem todos os links de todos os vídeos para vocês reassistirem. O que vocês quiserem, mas eu posso mandar outros com mais exemplos de colagens. Porque a colagem em si é justamente, hoje em dia se faz por computador, mas a colagem verdadeiramente é o que se faz com texturas, com papéis, né? Então, a ideia dessa disciplina de produção gráfica é que vocês se relacionem com obras gráficas no sentido do papel, do tecido, da telha, da madeira, do plástico, que vocês criem uma obra em cima disso. Há alguma dúvida? Não, só eu que estou fechando o Photoshop aqui. Depois dessa eu para Photoshop. Dá Não entendi, pra. Pedro. Que dia que vai ser para ser entregue mesmo, hein, Dani? Que? Que dia vai ser entregue mesmo? Daqui a 2 semanas. Hoje é dia 28, dia 11. Ai, que saudade do tempo de prova. Não precisar fazer Hoje vocês trabalho. vão fazer uma, inclusive. Ô, Cristiano, Não. você sempre foge de todos os trabalhos. Você nunca me entregou um artigo. Opa, artigo eu não entreguei todos. Mas já entreguei artigo sim. E é muito importante, gente. Vocês estão na universidade Ô, Dani, por algum motivo. desculpa. Depois você manda os vídeos lá pra eu também ter uma ideia pra construir. Eu pensei que seria, tipo, eu ia até perguntar, a minha pergunta que o Cristiano fez, se seria digital ou manual. Porque eu tinha ideia, mas é tudo manual, tudo bem. E é isso, gente. Usem a criatividade, sabe? Esse é um exercício muito importante. Por exemplo, quando eu comecei a estudar fotografia, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Quando eu vou fazer um ensaio estruturado, eu desenho a foto no papel, eu escrevo cada ideia de cada foto. Foto 1, a ideia é assim, 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 assado. Na nossa disciplina de fotografia esse semestre não foi possível, né, fazer o ensaio ainda, né, estruturado. Eu espero que em julho a gente consiga fazer. Mas é isso, tipo assim, é escrevendo, você pensa, é tudo digital, né, fotografia digital. Mas o processo criativo é muito importante. Saúde. Tá aberto. Vixe, tá aberto. Dani, agora sério, perguntando que prova é essa que a gente vai fazer daqui a pouco? Ah, sim. Pronto, mas calma aí, vamos uma coisa de cada vez. Alguma dúvida sobre a oficial? No dia 4, eu quero ver qual é o caminho que vocês estão seguindo, qual é o projeto de trabalho de vocês. No dia 4, eu não quero ver pronto, mas eu já quero ver para fazer como... porque nenhum de vocês é de pesquisa. Que é acompanhar o processo. Então, semana que vem, eu já quero ver alguma coisa que vocês tenham feito, ou pelo menos um projeto do que vocês pretendem fazer. Eu vou te encaminhar no privado. Ô, gente, menina, é na hora da aula. Não quero que ninguém veja, já pronto. Ah, tá bom. Mas eu não vou nem poder comentar? Vai comigo. Ai, meu Deus. Tô com dor de cabeça, gente, foi mal. Tá, pronto. Então, sobre oficial, é isso. Entrega. Será oficial isso? Isso é oficial, 2. Graças a Deus.
E a parcial, agora são 8h30. Eu vou entregar para vocês Vou colocar no grupo um simulado ENAD. Por quê? Porque vocês precisam se acostumar a fazer concurso, provas de concurso, o próprio ENAD. Então, a parcial de vocês vão fazer em todas as disciplinas. Mas cada professor vai dar uma nota diferente, né? No meu caso, a parcial toda de vocês vai ser esse simulado. Mas eu não vou julgar se vocês estão acertando ou errando. Porque eu quero que vocês não pesquem. Eu não quero... Bom, são todas questões de concurso. São 5 questões. Então, eu não quero que vocês coloquem a questão na internet, porque, obviamente, vocês vão achar a resposta. E eu não quero que vocês façam isso, porque o objetivo é medir como é que vocês estão para a prova do ENAD. Ok? Então, eu não vou pontuar, eu só vou pontuar fez, não fez. Me entregou, não me entregou. Todo mundo que entregar vai ter a nota. Ô, Dani, por que é tão incrível? Quem não entregar não vai ter nota, ok? Porque eu não quero que vocês pesquisem, que vocês pesquem, porque é um instrumento de medição do nível de vocês, para a gente poder trabalhar isso nos próximos semestres. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem de verdade o simulado, lerem as questões. Lerem existe, gente, que verbo feio. Existe lerem? Não sei. Eu quero que vocês leiam com atenção a prova inteira. Leiam é mais bonito. Quero que vocês leiam com atenção as perguntas, respondam para a gente ter uma noção, mas que não pesquisem na internet a resposta. Porque não faz sentido, né? Tipo, eu dizer para vocês, vou pontuar vocês aqui, aí todo mundo colocar no Google e me dar a resposta certa. Que como são questões de concurso, é muito fácil, né? De achar a resposta. Eu vou colocar no WhatsApp a prova agora. E vocês têm até o fim da aula para me entregar. São só 5 questões. Vocês podem me mandar a resposta no próprio arquivo, por e-mail, do jeito que a gente fez a prova da primeira unidade, certo? Daquele mesmo jeitinho. Vocês me mandam, ou vocês podem responder na própria questão, ou no final colocar todas as respostas, ou colocar num Word separado, isso é o de menos. Só me respondam no Word, de alguma forma, por e-mail até o fim da aula. Beleza? Aí eu tenho que abrir o WhatsApp aqui no computador. Tem até que hora para te mandar? 9h30. São 5 questões, é de boa para vocês fazerem. Na verdade, a gente combinou com os outros, eu combinei com os outros professores que seriam 50 minutos, né? Para fazer a prova. Então, até 9h20. Porque é isso, né? O objetivo é testar mesmo as condições de vocês de fazer o ENAD, né? De fazer concurso. Calma, que a internet aqui tá complexa. Eu já tenho no celular, peraí. Vocês não estão vendo meu computador, não, né? Vocês estão vendo o que agora? Só a minha cara. Estamos vendo a senhora. Pedro, que vontade, viu? Pedro parece que tá morrendo. Tá tudo bem, Pedro, na sua vida? Sim. Tudo bem, Pedro, na sua vida? Gente, mas eu tô perguntando sério. A gente tá vivendo um momento difícil, né? Eu tô perguntando de verdade se tá tudo bem. Tudo não é perturbação, não. Graças a Deus. A única coisa que mudou assim foi porque eu não tô indo diretamente pro trabalho. De resto, a vida continua normal. O bairro tá Dani. tranquilo aqui. Oi. Saindo do assunto real.
Só pra você viu aquele negócio deixa eu ver o grupo aqui, que mandaram no grupo mais cedo, né? Que tinha umas faculdades que vai ter 30%, etc. Te falaram alguma coisa, nada? 30% de quê? De Tipo assim, desconto. eu vi o menino Desconto. postou lá no grupo. A Que MP grupo, gente? Bahia Juíza, o grupo nosso todos os semestres. Ah, que é dos alunos, né? Isso, com pedido de tutela antecipada contra 15 faculdades na Bahia e solicitou que no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária de 25 mil, bem como de caracterização do crime de desobediência, efetive a redução de 30% das mensalidades de todos os cursos de graduação e pós-graduação, especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados, mantendo esse Bicho, valor não vi isso não. mantendo esse valor enquanto durar a pandemia e o isolamento social. Além disso, o MP pediu que seja suspensa a cobrança a título de atividades extracurriculares, salvaguardar e respeitar a opção pelo trancamento do curso ou pela rescisão do contrato, proibindo-se seu enquadramento como inadimplemento contratual, suspender a prestação de aulas na modalidade EAD durante 15 dias e para realizar a oitiva dos diretórios ou centros acadêmicos de todos os cursos. As faculdades são, aí não tem a Unime nem a Nassau. Tem Unijorge, Unifax, FTC, Rui Barbosa, entre outras. Ah, não sabia, não. Sim. Não sabia de nada disso. Eu também. Dani, Oi. a questão 1 tá meio bugada ali, eu não consegui entender não. Abre aí, eu não sei se é só no meu, mas aqui tá aparecendo meio bugada. Eu abri aqui agora no meu para verificar se estava tudo direitinho. A 1 também não tá pegando, não. Só tá a partir da 2. É de marcar? Vocês não têm como marcar, né? Eu acho. Vocês podem colocar no final. Mas são de marcar? Que De marcar? são todas de marcar. Ah, ok. É um teste simples, gente. Vocês não Tá estão bom. conseguindo ver a um, não? Conforme a Não. literatura Eu vou abrir específica, pelo a computador questão para ver. Peraí. gráfica. Vou ver se pelo computador dá para ver. Qualquer coisa eu boto no grupo, só ela. Pera. Ó, para quem não está conseguindo ver no grupo, eu colei a matéria, a pergunta no grupo, viu?
Meninos, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Nomeiem o arquivo que vocês forem me mandar com o nome de vocês. Então, na hora que vocês forem salvar o Word, tipo, Alan salva como Alan Soares. Assim sucessivamente, tá bom? Beleza. Dani terminou, pode dormir? Eu estava aqui falando com o microfone desligado. Pode sim, quem for terminando e me enviando, tá liberado. Pronto, enviado então, viu?
lembrando que esse exercício não é para fazer uma medição honesta do nível de vocês. Então, é importante que vocês sejam verdadeiros para a gente, nós todos professores, sabermos juntos quais são os pontos que a gente tem que focar mais na melhoria da aprendizagem de vocês. Então, isso vai ser uma coisa analisada, né, por nós. Então, sejam verdadeiros, sejam sinceros nos simulados. Sim, senhora. Até a próxima aula, Dani. Tchau, tchau. Até. Tchau. Gente, como vocês estão falando comigo mais pelo WhatsApp do que por aqui, eu vou parar a gravação, vou terminar a aula aqui na plataforma, e aí vocês continuam falando comigo pelo WhatsApp, tá bom? Porque tá aqui gravando, mas em silêncio. Aí não faz muito sentido. Então, beijos, falo com vocês lá no Zap.